Olá meus amigos e bem-vindos a mais um Conversa de Merda. Eu tenho que vos deixar alguns pensamentos sobre uma situação corrente que está a dar alguma polémica, não é? E que é protestos porque o governo português está, portanto, vai encerrar, ou está no processo de encerrar, uma série de parcerias ou de contratos de associação, se preferirmos, com o ensino particular, ou seja, os privados, não é? O ensino privado. Em primeiro lugar, eu acho que devo contextualizar-vos desde já para vocês começarem já a pôr os vossos likes ou o contrário, sem ouvirem o resto do vídeo, como é habitual, que eu sou favorável a ensino particular, não é? Eu este vídeo vou estar a argumentar como se eu não tivesse problema nenhum com o sistema, não é? Um sistema misto, em que existe um ensino público e um ensino privado e pronto, ok? Porque eu não preciso de ir para o meu sistema preferencial em que tudo é privado para poder argumentar neste caso concreto. A respeito de uma imagem que vi, que é de uma grande condescendência, e que é assim. Neste caso a imagem está a protestar contra os pais dos alunos do privado, que estão a protestar pelo fim desses contratos de associação. Eu, à partida, seria favorável ao fim desses contratos de associação, com certeza. Não é? Mas a questão é, como é que está o sistema montado atualmente? E quais são as críticas que estão a ser feitas a esses pais para ver se têm algum cabimento? E qual seria o princípio dentro do sistema atual que faz mais sentido, moral, digamos assim? E eu vou-vos dizer então. Tem aqui uma imagem que diz: porra, será que é preciso fazer um desenho para entenderem? Estão a falar para os pais que estão a protestar. Pais dos meninos que estudam no privado. Não é? Como se fossem uns estragadinhos, uns mimadinhos, uns privilegiadozinhos. Ai. O governo não está a proibir os vossos filhos de estudarem nos colégios privados. Alguém pensa que eles pensavam o contrário? Mas pronto. Só vos está a querer dizer, só, que não têm de ser os pais das outras crianças que estudam nas escolas públicas a pagar para vocês terem esse benefício. Sendo ainda mais explícito, podem manter os meninos no mesmo colégio, só que o pagamento saia do vosso bolso. Entenderam? Pronto. Isto à partida é uma frase brilhante, certo? Agora vamos ver os problemas com ela. Porque esta frase subentende uma série de coisas, nomeadamente que os pais dos meninos que estão no privado não estão a pagar para os meninos do ensino público estarem a estudar no ensino público. Portanto, a mesma lógica a lógica disto é: nós, pais dos meninos do público, não temos que estar a pagar a vocês, pais dos meninos privados, para os vossos meninos estudarem no privado. Mas vocês, pais dos meninos do privado, têm de pagar para os nossos filhos andarem no ensino público. Estão a perceber? É porque isto parece que faz pensar que estes são os coitadinhos que estão a sustentar os seus próprios filhos no público, certo? E não têm que estar a sustentar os filhos dos outros no privado. Mas não, é ao contrário. Os outros é que estão a sustentar os seus próprios filhos no privado e também estão a ter que sustentar os filhos dos outros no público. Portanto, só existe uma forma de resolver esta situação. E queria dizer duas coisas. O único princípio aqui, tendo em conta que toda a gente é contribuinte, pelo menos quem reúne as condições para isso, não é? Quer os meninos, quer os pais dos meninos do público, quer os pais dos meninos do privado, são todos contribuintes e são todos cidadãos e têm todos a mesma dignidade, não é? As mesmas regras, digamos assim, certo? Pronto. Portanto, se os pais dos meninos do privado também pagam para os meninos do público, os meninos do público também têm que pagar para o privado. Portanto, o único critério é quanto é que se está a gastar e qual é a situação ou os acordos
que reduzem ao máximo os encargos sobre os contribuintes, que são todos, não são só os do público, são os do público e os do privado. Portanto, o único princípio moral aqui é apurar-se numa lógica caso a caso, numa lógica local a local, numa lógica escola a escola, e eu até diria numa lógica turma a turma, uma vez que turmas diferentes têm gastos diferentes, e na mesma escola pode haver turmas que gastam mais do que a sua concorrente privada, e pode haver outras que gastam menos. Portanto, os contratos de associação com os privados neste sistema atual não têm necessariamente que acabar, porque podem estar a ser benéficos para a maioria dos contribuintes, que não são só os pais dos meninos do público. Não é? Os meninos do privado têm pais que têm a mesma dignidade humana do que os meninos do público. Portanto, o que eles gastam tem exatamente o mesmo custo humano. Okay? Porque o tempo de uma pessoa vale igual. O nosso tempo é igual. Podemos não ganhar todos o mesmo com o nosso tempo. Mas o tempo de cada um vale o mesmo. Pelo menos subjetivamente falando. Os meus 5 minutos não valem menos do que os teus 5 minutos. Eu gastar 5 minutos da minha vida não vale menos do que tu gastaste 5 minutos da tua. Pode valer para alguém em particular, em termos de algum serviço. Mas em termos da nossa, percebes? Da nossa vida, percebes? A minha vida é tão importante para mim como a tua vida é importante para ti. O meu tempo é tão valioso para mim como o teu tempo. Percebes? Pronto. E é isto que eu queria dizer, basicamente. É esta condescendência que se vê só pode ser sanada de uma forma. É com este princípio de apurar realmente qual é que é a situação mais favorável para a globalidade dos contribuintes e encerrar os contratos de associação que estejam a ser ineficientes, gastadores e a gerar desperdício, e manter aqueles em que o público seja mais ineficiente. E aí, se calhar, até mesmo a extinguir essas turmas, a extinguir essas escolas, seja o que for. Porque o que interessa é que haja o serviço de educação. Não é se ele é prestado no público ou no privado. As pessoas têm que deixar um bocado disso. O que interessa é que um serviço público pode ser prestado por um privado ou por um Estado, certo? A questão é que se for prestado por um privado, em princípio, e em regime concorrencial, vai ser prestado com maior qualidade e a menor custo. A experiência isso nos indica. Nos casos em que isso não seja assim, existe um argumento favorável a manter a oferta pública. Mas não vamos estar a oferecer uma oferta pública com base simplesmente ideológica. Não faz sentido nenhum. O único princípio moral é impor o menor custo possível a quem está a pagar. Entendendo que a educação pública não é grátis. Pode ser grátis para a criança que a está a receber, mas ela tem na mesma custos, porque os professores são pagos, os auxiliares são pagos, existe a necessidade de fazer obras nos edifícios, de manter os edifícios, há custos com a água, com luz, etc. e tal. Portanto, isso não é grátis. Alguém está a pagar, chama-se contribuintes. E os contribuintes não são só os pais dos meninos que andam lá, mas também os pais dos meninos que andam no privado e que têm um certo... Estão a ser um pouco subsidiados, tal como quem anda no público está a ser subsidiado inteiramente também por eles. E, portanto, das duas uma, se querem ser justos e então acabar sem qualquer análise, sem qualquer critério, não é? Critério de racionalidade económica. Se querem acabar simplesmente com as concessões, então façam o que é justo. Então, se os pais estão a ter que sustentar os seus filhinhos no privado, devem ter uma dedução fiscal no exato valor calculado, não é? Daquilo que contribuiriam para os vossos filhinhos no público. Ou seja, faz-se os cálculos aos gastos que a turma do vosso filho, ou enfim, do que a totalidade das turmas do ensino público está a ser, não é? Divide-se pelo número de pessoas que têm os seus filhos no privado, não é? E faz-se uma dedução fiscal a essas pessoas nesse valor, a cada uma delas.
Assim, elas serão completamente responsáveis pelas despesas no privado, mas também não estarão a dar um tostão para os vossos filhos no público. Isso sim é que é justiça, porque vocês não querem dar um tostão para sustentar os filhos deles no privado. Porque é que eles vão ter que dar um tostão para sustentar os vossos no público? Ou há escolha ou não há. Se há escolha e podem escolher o privado, não têm que ser penalizados continuando a pagar os vossos no público. Simples assim. Esta é a minha opinião. Peço-te que a consideres.